Olá! Essa é a nossa aula sobre teoria da contração muscular. Nela, iremos discutir os mecanismos celulares e moleculares propostos principalmente por Huxley na década de 50 sobre de que forma a contração muscular ocorre. Vamos a ela! Para começar, devemos discutir a estrutura do músculo esquelético. Ora, o músculo esquelético é formado por uma série de miofibrilas, cada uma delas envoltas por um tecido conjuntivo específico chamado endomísio. Um grupo de miofibrilas forma a fibra muscular, que por sua vez é formada pelo tecido conjuntivo chamado perimísio. Finalmente, um grupo de fibras musculares forma o músculo da forma como conhecemos, que por sua vez é envolto por um terceiro tipo de tecido conjuntivo, o epimísio. Dessa forma, temos o endomísio, o perimísio e o epimísio, que estruturam, que dão a estrutura ao sistema muscular. O prolongamento desse tecido conjuntivo forma os tendões, que têm a função de fixar o músculo na estrutura óssea. E dessa forma, a tração gerada pelo músculo é transmitida para o tecido conjuntivo e finalmente para o osso, gerando o movimento. Pois bem, como é que se organiza então a fibra muscular? A fibra muscular é formada por um número bastante grande de miofibrilas. Além dessas miofibrilas, nós temos túbulos transversos, que são esses túbulos colocados transversalmente à miofibrila e que têm a função de transmitir o potencial de ação para as porções mais internas da fibra muscular. Além disso, temos o retículo sarcoplasmático, que são essas estruturas tubulares, vesiculares que aqui estão, que têm a função de compartimentalizar o cálcio. O cálcio precisa estar compartimentalizado, pois em altas concentrações livres no sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, ele se torna agressivo. Então, no primeiro momento, ele precisa estar compartimentalizado aqui no retículo sarcoplasmático. Mas bem, como é que se organizam as miofibrilas? As miofibrilas são cadeias de sarcômeros. E o que é um sarcômero? São essas estruturas delimitadas pelas chamadas bandas ou linhas Z. Vejam que um sarcômero é formado por essas estruturas em rosas, que nós chamamos de filamentos espessos, e por essas fibras em preto, que nós chamamos de filamentos finos. Ora, mas como são organizados os filamentos espessos e os filamentos finos? O filamento fino aqui está, ele é formado principalmente por actina. Nós iremos discuti-lo a seguir. O filamento espesso é formado principalmente por miosina. Então nós temos aqui o filamento fino com actina, troponina e tropomiosina, e aqui o filamento espesso formado principalmente por miosina. Além disso, uma outra proteína importante ganha destaque aqui, a titina. A função da titina é ancorar os filamentos espessos nas bandas Z, como aqui vocês podem ver. Essa, então, é a estrutura do sarcômero. E o filamento fino? Pois bem, o filamento fino é formado por actina, uma proteína extremamente importante e extremamente conservada na cadeia zoológica. Nós temos também a tropomiosina, que é esse filamento proteico aqui que se novela no filamento fino, na actina. E, finalmente, a troponina, que é uma proteína globular ligada à tropomiosina. Pois bem, quando olhamos a estrutura do sarcômero, vemos isso. Linha Z, linha Z. O que é delimitado entre cada linha Z é o sarcômero. Nós temos os filamentos finos aqui e os filamentos espessos aqui. Bem, como é que esse sistema funciona? Quem descreveu isso foi o Sir Andrew Fielding Huxley, ou simplesmente Huxley, na década de 50, mais ou menos 52, 53, um pouco antes, por experimentos muito delicados, realizados com microscopia, com fibra isolada, com células musculares isoladas, e a partir daí ele conseguiu elucidar uma série de passos do sistema da contração muscular. Como é que esse sistema funciona? Pois bem, a primeira coisa é evidentemente o potencial de ação. Uma vez que eu tenho um potencial de ação chegando até a placa motora, a acetilcolina é liberada para a fenda sináptica, gerando então potenciais de ação pós-sinápticos que vão se propagar para a miofibrila. Aqui vocês podem ver a organização disso numa microfotografia. Uma série de vesículas de acetilcolina, a fenda sináptica, aqui já a célula muscular com as suas mitocôndrias e, claro, essas estriações aqui que são justamente os nossos sarcômeros. Pois bem, como é que essa coisa funciona?
uma vez que eu tenho o potencial de ação chegando até a placa motora e sendo propagado pelo túbulo T para a porção mais interna da miofibrila, isso gera alteração da permeabilidade do retículo sarcoplasmático. Com isso, o cálcio que estava compartimentalizado nessas vesículas é liberado para o sarcoplasma. Uma vez que ele seja liberado para o sarcoplasma, ele irá o quê? Se ligar na troponina, que por sua vez deslocará a tropomiosina e que por sua vez liberará o sítio de ligação para o miofilamento do filamento espesso. No momento em que houver essa ligação, eu tenho a quebra então do ATP, liberando energia e gerando com isso a movimentação desse filamento, que é chamado de ponte cruzada, e com isso eu tenho o deslizamento do filamento fino sobre o filamento espesso. Com isso eu tenho a tração de banda Z sobre banda Z, encurtando com isso o sarcômero naquele fenômeno que nós chamamos de contração muscular. Para que haja o relaxamento muscular, eu preciso retirar o cálcio que está produzindo, em última análise, a liberação do sítio ativo e também preciso recolocar ATP na cabeça de miosina, de forma que ela se desligue e com isso eu tenha o relaxamento muscular. Ora, mas como é que o sarcômero se organiza nessa forma? Aqui vocês veem um sarcômero, num slide que nós já vimos, no estado relaxado. No estado contraído, a banda I que nós estamos vendo aqui, ela praticamente desaparece. Por quê? Porque eu tenho deslizamento do filamento fino sobre o filamento espesso, tracionado pelos miofilamentos, e com isso eu tenho encurtamento dos sarcômeros, colocando isso numa cadeia de sarcômeros, eu tenho o encurtamento da miofibrila, e colocando uma série de miofibrilas no músculo, eu tenho o encurtamento do músculo como um todo. Essa tensão, então, é transferida para os tendões que tracionam os ossos, gerando movimento. Ora, mas uma vez que eu tenha o cálcio no sarcoplasma, de que forma esse cálcio é recaptado para o sarcoplasma? Eu preciso da ação da bomba cerca. Mas, como esse sistema é um sistema contra o gradiente de concentração, ou seja, eu tenho mais concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático do que no sarcoplasma. Qual é a consequência? A ação da bomba cerca ela é dependente de ATP. Então eu preciso de gasto de energia tanto para a contração quanto para o relaxamento muscular. Uma vez que isso ocorra, se retira o cálcio da troponina, com isso a tropomiosina volta para sua posição inicial, cobre o sítio de ligação e se desliga a ponte cruzada, retornando a uma posição de relaxamento. Pois bem, quais são as mensagens finais? A contração muscular ela parte do potencial de ação gerado pelo motoneurônio. A despolarização das membranas celulares, internalizadas pelos túbulos T, gera a liberação de cálcio, que libera o sítio de ligação para as pontes cruzadas por meio da ligação do cálcio com troponina e o deslocamento da tropomiosina. A movimentação das pontes cruzadas que foram formadas depende de ATP e de cálcio, e isso gera o encurtamento dos sarcômeros. E, finalmente, o relaxamento muscular depende da recaptação de cálcio pelo retículo, realizado pela bomba cerca, que por sua vez depende de ATP, porque o mecanismo de captação de cálcio ele é realizado contra o gradiente de concentração. Pois bem, esta foi a nossa aula sobre contração muscular. Até mais!